Fala aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso mini curso sobre Smart Money. Um mini curso muito completo que eu vou estar entregando para vocês a partir de agora e falaremos sobre os seguintes temas. Aqui está o cronograma, nós vamos falar como os grandes bancos atuam no mercado de uma maneira muito mais profunda. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai encontrar aqui de forma gratuita, você não encontra em muitos cursos pagos aí pela internet. A gente está aqui compilando e trazendo muito conhecimento para vocês aqui, conhecimento com muita profundidade sobre o tema. Então, a você que está querendo arrancar dinheiro do mercado com consistência, ser um trader consistente no mercado e não está conseguindo, aqui a gente vai trazer uma solução para o seu problema, te mostrar o que realmente está acontecendo e como você pode reparar toda essa sequência de erros que vem sendo cometido, que vem te trazendo, obviamente, a esse resultado que você tem hoje, né? Se você está aqui assistindo, obviamente é porque você não tem bons resultados, ou até mesmo está iniciando no mercado, e esse mini curso ele serve justamente para você também que está iniciando, para que você não caia nas armadilhas do mercado e entenda como realmente funciona o jogo. Então, nós falaremos como os grandes bancos atuam no mercado. Em seguida, nós explicaremos aqui as principais razões que te levam a perder dinheiro e como nós vamos sanar isso tudo. Beleza? É importante nós reconhecermos aonde estamos errando e qual é a cadeia que isso vai levando, porque isso nós entendemos que é uma sequência de erros que provocam mais sequências de erros, até você quebrar a conta, e nós vamos mostrar isso para você aqui de uma forma muito clara. Depois nós vamos falar sobre Smart Money avançado, que é o que eu creio que a grande maioria aí está em busca, né? De ter conhecimento sobre essa técnica, que hoje, digamos, ela está no hype do momento, só que aqui nós na comunidade, pessoal, para quem não nos conhece, nós estamos aí com a parte educacional pouco mais de 3 anos e meio, e isso está registrado lá no nosso primeiro vídeo do YouTube, falando sobre o Wyckoff e Smart Money. E nesse módulo Smart Money Avançado, nós falaremos desses tópicos aqui. Só que esses tópicos, eles vão nos dar aqui outros assuntos, outros módulos ou submódulos, chame como quiser, que são os seguintes. Em Wyckoff, nós iremos abordar aqui todos esses tópicos aqui. Seguido de liquidez, que falaremos também de tudo isso que vocês estão vendo. Pontos de interesse, abordaremos order block, imbalance, order block mais imbalance, breaks, pontos de controle. Estruturas também, falaremos de outros submódulos. E aqui, por último, nós falaremos das entradas, quais os tipos e como você vai fazer para usar cada uma em uma ocasião. Depois nós vamos dar uma passada sobre o gerenciamento de risco preciso, uma coisa simples e fácil que vai garantir ali a sua regularidade. Aquela curva que você tem de capital, aquela curva ascendente, é isso aqui, ó, que vai trazer ela para nós aqui, o seu relatório, para ele ficar com essa curva ascendente de capital. Nós vamos ter um gerenciamento muito preciso. Depois a gente vai falar só um pouquinho de psicologia de trade, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui explicando como as grandes instituições atuam no mercado, porque precisamos entender isso. Se você quer seguir um grande player, você tem que saber como ele atua, e já vou aqui tirar um mito que construíram na tua cabeça, caso você já estude Smart Money. As grandes instituições não estão olhando para order block, tá? O order block é o resultado de uma acumulação e distribuição, assim como eu vou explicar para vocês mais à frente, mas as grandes instituições estão de olho em pontos específicos na escala de preço, se esse ativo está caro ou barato, a julgar pelo momento em que se encontra, de vários fatores que nós podemos levar em consideração. Quais momentos esses? Fatores macroeconômicos, do qual realmente trazem oferta e demanda para o mercado. O efeito que nós vemos de preço no gráfico, que são os blocos de ordens, para quem já estuda Smart Money, eles são simplesmente o efeito de uma montagem de posição das grandes instituições. Quando você entende isso, você entende a causa por trás de toda a movimentação de mercado. Já começamos por aí. Então aqui eu estou com uma pirâmide mostrando a vocês os participantes do mercado, para vocês também entenderem que não é só aquela ali, ele vai buscar o stop do varejo como liquidez. E você que não entende um pouco esse termo, fique tranquilo que você vai entender, tá? Essa questão de que os grandes bancos estão atrás da nossa liquidez somente, isso vai cair por terra a partir de agora. Por quê? Vamos lá. Aqui em cima nós temos as grandes corporações. Desse lado da pirâmide aqui, nós temos os participantes do mercado. E aqui nós temos a composição financeira que esses participantes detêm. O poder de fogo, o poder financeiro. Vamos lá. Aqui, em segundo, nós temos os bancos intermediários, que são os bancos que vocês veem ali quando vocês começam a seguir fluxo e tudo mais. Esses bancos intermediários, hedge funds, fundos de investimento, essa galera que está em segundo na cadeia, que tem um dinheiro um pouco mais pesado. E aqui, as pessoas físicas, e obviamente você consegue ver, nós somos em maior quantidade de participantes, mas menores detentores do poder, menores detentores do dinheiro. Aqui em segundo, nós temos os fundos de investimentos, hedge funds, entre outros, como eu acabei de mencionar. E aqui em cima, as grandes corporações, que realmente movimentam o mercado. Quem estuda o Wyckoff sabe
que Wyckoff já falava para ver o mercado como um homem composto, como um só, o famoso compost man. Vou dar mais detalhe disso logo à frente. Então o mercado não é uma coisa aleatória, o mercado ele tem uma lógica e tem causalidade. E quando você entende isso, fica muito mais fácil de você mapear as questões ali, onde você se encontra no gráfico. Ele se encontra numa posição boa para comprar, numa posição boa para vender. Como que eu consigo avaliar isso? Então você vai aprender isso aqui, tendo esse direcionamento. Então você pode ver que as grandes corporações são os maiores detentores do dinheiro. E esses caras aqui estão obviamente atrás do dinheiro desses caras aqui, certo? E não somente do dinheiro desse CPFizado aqui, da galera do CPF. Não é só isso, galera. Eles estão atrás do dinheiro desse povo aqui, ó, porque esse dinheiro aqui consegue alimentar isso aqui. Quanto que isso aqui vai conseguir alimentar isso aqui? Diz pra mim, não tem como. Não tem como e não tem lógica. É por isso que muitas das vezes o cara só fica marcando liquidez, espera uma captura de liquidez e tenta fazer um setup ali da forma com que ele aprendeu, com que ensinaram para ele. Porque esse cara que talvez te ensinou, ou com que você estava aprendendo, o cara estava muito no início, ele viu também o conteúdo, achou legal, consegue explicar bem, tentou passar para frente, só que quando você não entende as coisas com profundidade, você não consegue entender a causa porque aquilo ali acontece. E mesmo quando você tem esse domínio, entre aspas, domínio de entendimento de como funciona o mercado, ainda assim não existe nada 100% garantido, fique sabendo disso. Mas é de suma importância que você tenha conhecimento sobre o que você está fazendo. Isso é o básico para qualquer atividade, você ser bem sucedido, né? Então, aqui você consegue entender agora qual é a cadeia do mercado, como que funciona, onde que os grandes bancos mesmo, as grandes corporações estão indo atrás. Elas estão indo atrás do dinheiro desses caras aqui. Júnior, mas esses caras também não são institucionais? São. Só que tem muita gente que, como vocês já viram, tem vários conteúdos espalhados pela internet que operam por bancos intermediários, eles operam análise técnica clássica. E qual o problema disso? Nenhum. Então, ali nessas regiões, são regiões de altíssima liquidez, onde que esses caras aqui vão querer atuar. Porque eles precisam de uma contraparte que eu vou explicar agora para vocês. Qual que é o problema desse cara aqui? Esse cara ele tem um problema no mercado muito grande, que nós não enfrentamos, pessoas físicas e nem esses caras aqui. Por quê? Ele precisa de liquidez, a posição dele é tão grande que ele precisa, se ele quiser vender, ele precisa de arrumar compradores. Ele não pode simplesmente apertar um botão, vender a mercado e vender bilhões de contratos, ou milhões de contratos, ou bilhões em dinheiro, tá? Uma posição muito grande, porque se o preço começar a descer para achar compra, desce, esses caras aqui não vão segurar preço. Então, o que vai acontecer? Eles vão entrar na ponta vendedora também, e vai dar aqueles candles de venda gigante. E não é assim que uma grande instituição atua. Vocês vão aprender isso logo à frente em Wyckoff. Eles atuam por absorção. Então, a melhor maneira desses caras aqui conseguirem a contraparte, pessoas para comprar no topo, por exemplo, e eles venderem lá no topo, venderem cada vez mais caro, é através de induções e capturas de liquidez. Simplesmente eles formam piscinas de liquidez de forma que eles consigam vender cada vez mais caro e pessoas comprando cada vez mais caras. É assim que acontece a troca de dinheiro. Então, muitas das vezes, uma grande instituição dessa, precisando de comprar, você vai se deparar da seguinte forma. Eles mesmos que querem fazer a venda, eles chamam a compra, eles começam a comprar, chamando o mercado para compra. Então, eles têm poder de movimentar preço, só que quando chega um determinado nível de preço, eles começam a vender muito mais do que estão comprando. E é assim que eles conseguem a liquidez. Então, nesse momento aqui, o preço encontra oferta e começa a cair. Quem comprou aqui, em algum momento, houve um último comprador. Alguém vai ficar preso, alguém deu liquidez para esse cara vender, porque ele conseguiu chamar o mercado para compra. E, na verdade, ele queria era vender. E isso acontece muito em suportes e resistências, como vocês vão ver aqui agora. Olha só. De repente, você tem uma região aqui de resistência. E aí o preço rompe. Quando ele rompe, você tem dois tipos de liquidez aqui. Quem estava vendido nessa região, o stop loss é uma compra, certo? Então, o stop loss aqui sendo uma compra, quando você compra estopando, alguém vende para você nesse nível de preço ainda mais caro. Digamos que aqui era o 4, aqui o 5, o 6 e o 7. Você comprou, vendeu a 4 e recomprou a 7, comprou mais caro. Esse stop foi para alguém e a instituição consegue vender aqui cada vez mais caro. E ela mesma inflando o preço aqui. Então, quando eles começam a abrir a venda, o preço faz isso. É a chamada falha, que muitos dizem que os rompimentos falham. Na literatura de Walbrooks, diz que 80% dos movimentos falham. 80% dos rompimentos falham.
E nada contra, tá, pessoal? O cara tem muitos estudos, eu sou fãzão dele, pra vocês terem uma ideia. Só que minha metodologia é outra. Só que hoje eu tenho para mim com essa visão que 80% dos movimentos são capturas de liquidez. Uma grande instituição, quando ela quer romper algo, ela vai romper e ponto. Entende? Só que nessa captura, nesse rompimento aqui, é muita gente entrando comprado e é muita gente entrando vendido. Então são nessas regiões que está realmente a liquidez. Seja de gente entrando comprado pelo rompimento, que vai ficar preso depois, ou de gente estopando, quem estava vendido. Então essas regiões são regiões de liquidez. Então você imagine que uma grande instituição quer vender, ela chama a compra para depois vender. E eu vou provar isso aqui para vocês agora de um trader que movimentava o índice na época do pregão Viva Voz, ele dando uma entrevista com 1 minuto e meio, você vai ver como que ele fazia para manipular o mercado. Então prestem bem atenção nesse detalhe que vocês vão entender. E se vocês não entenderem, voltem essa explicação e revejam o vídeo, porque é muito importante. Vocês têm que entender e ter a noção de que o mercado é uma busca constante por liquidez. Prestem bem atenção no que vocês vão ver agora. Mas era mais ou menos assim, o que você tem na pedra hoje, na tela, né, no book, você olha melhor compra, melhor venda, imagina que você tem um lote muito grande, né, para vender ou para comprar, e você vai andar um pouco, você vai acabar arrastando um pouco o book, né? Então você tem às vezes 500 lotes, 1000 lotes, e assim, era só do cheio, né? Não existia mini. Então às vezes eu tinha ordem que era o seguinte, como é que está o mercado? Está 70 mil com 70 mil 0,10, melhor compra é 1000, vendedor 0,10. Só que você só podia pregoar melhor compra, melhor venda. Então, se o Alisson queria comprar a 69.900, ele não podia ficar pregoando, ele tinha que ficar quieto, até não ter outra ordem, né, de compra mais cara, e ele poder mostrar a ordem dele. Só que você, no meu caso, tinha muito lote para vender ou para comprar, eu tinha que saber. E aí você tem que ter um pouco de intuição, você tem que ter um pouco de amizade, de ver quem quer comprar em outros preços ou quem quer vender em outros preços. Você tem que saber isso para ir direto nos caras, senão você acaba perdendo. Na época eu tinha muito lote, então se eu fosse, o mercado tivesse lá 70 mil na compra, 70 mil e 10 na venda, e eu fosse aparecer no desesperado, Thiago, 70 mil, quem compra? Eu ia vender 10 lotes, e acabou. E apareceu um monte de vendedor a 70 mil, quem estava comprando ia parar de comprar e assumir. Então eu tinha que achar onde estavam os lotes. E nessas, às vezes eu tinha ordem para, pode vender 1000 lotes até os 60.900. E aí era complicado. Você tinha ordem para trabalhar. Aí a primeira coisa que eu fazia, se tinha pouca compra, e eu achava que tinha mais compra escondida, só que o cara não estava pregoando, a primeira coisa que eu fazia era gritar, compra 1000, compra 1000. E aí na linha, os caras já ficavam doidos comigo. Não, Jota, é venda, é venda. Aí eu fingi que estava ouvindo, compra 1000, compra... Aí aparecia mais um monte de comprador. Nessa hora que aparecia um comprador, vendia para todo mundo. Pô, aí o cara ficava muito puto comigo, né? Os caras ficavam muito putos. Eu saía, trazia, né? Puxava a compra, blefava. Várias vezes eu ficava puxando mesmo, comprar 1000, aparecia alguém, tomava esse cara que vendia 10, aparecia cara comprando a 20, a 30. Vendia, acabava vendendo até melhor. Eu vendia para todo mundo. Então, a partir daí você já consegue ver. O que eu acabei de desenhar para vocês de que quando o cara quer vender e não tem vendedor, comprador, para que ele possa vender ali uma contraparte, né? O que ele faz? Ele chama a compra, aí nisso ele induz mais pessoas no mercado de alta, e de repente ele começa só a vender enquanto os outros estão comprando, e depois ele continua vendendo, deixa todo mundo preso na região. É isso que acontece com as capturas de liquidez, é assim que os caras que têm posições grandes, que são as grandes instituições, entram no mercado. Eles não têm uma outra forma de entrar, a não ser por liquidez. Eles precisam da liquidez para estar entrando no mercado. Então, a partir daí você consegue entender com mais profundidade como realmente funcionam as capturas de liquidez no pregão, que hoje é um pregão eletrônico, obviamente, mas você consegue ver, porque o pregão eletrônico é o resultado do que alguém está fazendo por trás daquilo ali. O gráfico é uma representação, como o nome já diz, uma representação gráfica de uma movimentação por demanda ou oferta que alguém está fazendo por trás daquilo. Então, aqui você consegue ver o que acontece por trás do gráfico. Os caras chamam a posição ou para venda ou para compra, nesse caso aqui para compra, ele queria vender, ele chamou a compra e depois desovou a posição. Vamos seguir aqui com o conteúdo. Então, pessoal, dando seguimento aqui de forma prática, aqui está um exemplo de uma resistência. Obviamente, quando uma resistência é identificada, vocês vão entender como que são formadas as resistências, são através de ordens iceberg, tanto suporte como resistência. O mercado aceita negociar nessas regiões e a instituição começa a montar a sua posição. Mas agora, falando somente do momento da liquidação, aqui, quando você identifica um suporte, muita gente começa a vender topos e fundos descendentes, ó. E aí o mercado testa de novo, venda. Você imagina o tanto de liquidez que está aqui em cima. Ou seja, quem está vendido, a ordem de stop está aqui em cima. Um monte de compra. E quem está aqui fora do mercado, quando rompe esse nível, entra comprado por simples rompimento ou até mesmo por confirmação. Ou seja, é muita liquidez que tem aqui. Tanto é que vocês vão aprender isso logo à frente sobre o volume. Olha como o volume aumenta, mostrando interesse institucional nesse momento aqui. Euforia por parte dos fracos, da mão fraca do mercado, e a instituição desovando aqui. Então você imagina o JP, no qual vocês viram no vídeo agora, dizendo compra, empurrando o preço para cima, e na outra ponta ele vendendo para todo mundo, deixando todo mundo preso aqui. Então ele pega compradores de topo e quem vendeu na resistência, fazendo ali a liquidação, e aí ele montou a posição dele aqui e depois o preço vai embora. De forma prática, é isso que acontece, beleza?
E agora, pessoal, vamos à parte que nós temos que identificar por que a grande maioria tem perdido tanta grana no mercado e quais os motivos que os levaram a estar nesse ciclo, que é um ciclo basicamente de perca. Você vai lá, aprende uma estratégia, vai para o mercado, quebra uma conta, depois fica um tempo fora, depois aprende uma nova estratégia, volta de novo, até o mercado te cuspir para fora, né? Enquanto ele não faz isso, você fica ali tentando, a grande maioria, né? Digamos assim, atrás do setup mágico, porque viu no Instagram o Trader X, viu tal coisa, e aí começa a aplicar, e na hora de aplicar é completamente diferente, e a estatística dos traders, dos participantes do mercado pessoa física, eles estão aí para mostrar isso para nós. Então, vamos lá. O que 90% dos traders fazem que os tornam perdedores consistentes? Primeira coisa, ele tem um baixo conhecimento. E quando eu falo baixo conhecimento, não é tempo de mercado. Tem gente que tem menos tempo de mercado, tem gente que tem mais tempo e não tem um conhecimento adequado sobre como realmente funciona o mercado. Isso que vocês estão tendo aqui é conhecimento de realmente como funciona o mercado. Não é porque eu, Júnior, estou falando. Se vocês pesquisarem com profundidade, vocês vão encontrar alguns outros profissionais, muito poucos no Brasil, falando sobre isso, com tamanha profundidade, mas vão encontrar. Lá fora vocês vão encontrar muito mais, porém com outro idioma. Então, quando o trader ele acha que sabe, mas no fundo ele não sabe, ele está entrando num lugar que ele não conhece. E o mercado vai colocar ele no lugar dele. Então, se a gente tem aqui um baixo conhecimento e começamos a nos aventurar dentro do mercado, isso vai se tornando tentativas frustradas. Você vai falar, porra, eu estou estudando pra caralho, eu passo horas ali, eu estou me dedicando, eu tenho cadernos de anotação, eu estou fazendo tudo que me falaram para fazer e ainda assim não dá certo. Isso gera uma frustração. E muito acontece aqui também na outra parte, que é o outro caminho aqui, é porque você tem um baixo conhecimento e falta clareza sobre a técnica que você está executando. Você só está executando aquela técnica porque você viu rapidamente ela dar um resultado para alguém, digamos assim, hipoteticamente, falaram para você que ela dá um resultado, você achou interessante, viu lá alguns gráficos passados, testou, olhou, é assim mesmo e vai para a prática e viu que não é assim, porque na hora de aplicar é diferente. Então lhe falta clareza sobre a técnica que você está aprendendo. E quando eu digo clareza, não é só o passo a passo, mas também a explicação que tem por trás dessa técnica para que você execute. Você tem que entender como realmente ela funciona e por que ela funciona com base nas movimentações de mercado, de quem realmente move esse preço, se realmente está um ponto interligado com o outro, ver se realmente aquilo faz sentido. Mas muitas das vezes você vai somente pelo resultado alheio, aplica e tenta de novo aqui, ó, cai na tentativa frustrada, novamente. E aí você entra num estresse e numa pressão emocional. Porra, todo mundo consegue, só eu que não. E isso aí é um veneno. Isso aí vai começar a ficar ligado no quê? Não gerenciar o risco corretamente. Você vai estar muito estressado e com uma pressão emocional muito grande por estar sabendo que está fazendo tudo que está ao seu alcance, tem a informação, faz exatamente do jeito que te mandam e os resultados não vêm. Muito pelo contrário, o que vem são as perdas. E você acha que sabe gerenciar o risco, mas não sabe. E aí, quando junta essa pressão aqui e você não sabe gerenciar o teu risco, você simplesmente faz o quê? Dá aquela aumentada de mão, faz aquela alavancagem para poder recuperar todas aquelas perdas que ficaram para trás. Você vai alavancar e aí você vai cavar a sua cova com uma pá cada vez maior, até você quebrar a conta. E você me diga se é assim que acontece ou que aconteceu com você, se foi exatamente esse mapeamento aqui. Porque esse mapeamento está com base na emoção dos alunos que chegaram aqui até nós. Eu converso muito com os alunos e eu passei por esse caminho também. Eu não tirei essa conclusão aqui somente dos meus alunos. Aqui tem vivência minha também. E é assim que a gente fica no mercado, pulando igual bolinha de ping-pong para um lado e para o outro, sem saber para onde ir perdido. E nisso, dinheiro rolando. Então, a gente se depara aqui em quebrar a conta. Depois a gente, ou imediatamente, ou depois de um tempo, volta com uma nova técnica que agora acha que você acha que conhece o mercado, e aí você volta de novo com um baixo conhecimento, vai faltar na hora de aplicar, vai ter a falta de clareza, tentativa frustrada, esse ciclo emocional, ele se repete. E tudo que você está aprendendo aqui é justamente para quebrar esse padrão aqui e sair dessa porra desse ciclo. Entrar realmente num ciclo, mesmo que os ganhos sejam pequenos, mas parar de perder e começar a ganhar. Depois você vai ajustando os parâmetros a fim de potencializar os seus ganhos. É isso que a gente quer trazer, é isso que eu aqui, Júnior Vitor, quero te apresentar para a gente poder começar uma nova caminhada a partir de agora. Então agora eu vou começar a falar aqui sobre a parte técnica, que é o que vocês querem saber. A gente já vai chegar ali na parte do Smart Money avançado. O conhecimento técnico, pessoal, ele é libertador. Por quê? Primeira coisa, quando a gente diz conhecimento técnico, você tem que ter o entendimento do quê? Do que você está fazendo. Você tem que ter essa clareza, porque através dessa clareza e a prática vai vir o domínio. Você vai dominar aquela técnica.
e vai saber que nem sempre o mercado vai respeitar aquela técnica. E quando ele não respeita, você tem um gerenciamento para te proteger. Mas sabe que aquela técnica é boa. Então, a partir daí você vai estabelecer regras, que essas regras, nós vamos te dar essas regras. Já estão todas estabelecidas. Para quê? Para você não ficar na mão da subjetividade. Já viu aquele dia que você faz uma coisa e o mercado funciona perfeitamente. Depois, 3 dias seguidos, ele não vai fazer aquela mesma coisa e você começa a ter muitos resultados negativos, porque você não gerencia o dia que você perde. Então, o dia que você ganha, consequentemente, ele vira poeira perto dos dias que você perde. Então, você maximiza suas perdas e minimiza seus ganhos. Então, quando você tem entendimento, domínio e coloca regras sobre o seu operacional, se torna muito mais claro, se torna uma coisa objetiva. E quando você tem uma coisa objetivada, você já tem a sua técnica entendida e dominada com regras e ela está clara para você, você vai ter a paciência, porque sabe que aquele não é o momento de clicar. Não é porque, porque order block tem em todo lugar, embeds tem em todo lugar. E não é todo lugar que se pode clicar. E você já deve ter visto isso, ou se não viu, sorte a sua, viu pelos outros modos também, né? Suportes, resistências, métodos convencionais, que não é assim que realmente funciona, mas para quem já opera Smart Money, obviamente tem muita dificuldade de sair marcando pontos de interesse e o preço furar, que nem papel, porque acha que ali é o santo grau e não é assim que funciona, e a gente vai explicar aqui o porquê. Então esse aqui é o regimento todinho do conhecimento técnico, e é isso aqui que a gente vai trabalhar. Aqui agora a gente vai dar início no Smart Money avançado. Agora vamos ao módulo Smart Money avançado, onde falaremos de Wyckoff, e aqui estão os tópicos que nós iremos abordar. Para quem não conhece Richard Wyckoff, da época de 1990, ele andou nada mais, nada menos com Jesse Livermore, a lenda dos futuros, quebrou aí, na verdade, 3 ou 4 vezes, acho que foi na 4ª vez acabou se suicidando. Ele fez sua fortuna no mercado de futuros da época, e ele também andava junto com o JP Morgan. O JP Morgan, que hoje é o banco, a instituição, um dia foi uma pessoa, né? Do qual construiu todo o império, e ele andava com caras desse tamanho. Ele via o que esses caras faziam, né? Depois de um tempo, ele começou a expandir, ensinar as pessoas como se realmente negociava o mercado, e aí acabou que nós temos todos esses conceitos aqui, só que podem ver que a grande maioria das pessoas conseguem identificar isso. Ele não foi tão especulado assim, tão difundido, tão badalado como o Elliott, como o Charles Dow, entre outros, mas ele é do mesmo nível que esses caras. A teoria deles foram as que mais se espalharam pelo mundo, porém o Wyckoff fizeram questão de enterrar isso lá para trás, por qual motivo eu não sei. Brincadeirinha, eu sei, né? Na verdade, quanto menos pessoas acredito que souberem de como realmente o mercado funciona, mais o sistema vai funcionar. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai falar de oferta e demanda. Cara, se o preço sobe, galera, simplesmente isso aqui é uma coisa básica, eu acredito que vocês já sabem disso, mas eu tenho que abordar. Se o preço sobe é porque eu tenho mais demanda do que oferta. E se o preço cai, é porque eu tenho mais oferta do que demanda. A pressão de vendedores é muito maior. Por exemplo, pega uma penca de banana. Se você tem vários agricultores ali na região que vendem banana e está na época de banana, o quilo da banana, por exemplo, digamos que ele era R$5. Se chega a época de banana e todo mundo começa a comercializar a banana, que ela é perecível, né? Ela começa com o tempo, ela apodrece, e tem muita oferta, tem muitos vendedores querendo vender para os mercados. Essa banana, muito provavelmente, pode cair o preço ali para R$2 o quilo, né? Agora, se a gente chega numa época de seca, sei lá, uma época do qual você não tem tanta colheita de banana, simplesmente o que vai acontecer? Os agricultores não vão ter tanta banana para fornecer para o mercado e o consumo vai continuar ali o mesmo. E o que você faz para manter isso? Você sobe os preços. Aquela banana que era 5, agora ela vai passar a ser 7, 8. Isso aí é oferta e demanda. Depois aqui a gente tem o volume de negociação. Pessoal, o volume de negociação ele é muito importante. Eu vou dar até alguns exemplos gráficos aqui para vocês. O que o volume de negociação mostra? O mercado ele é composto por movimentos eufóricos e de pânico. A galera só sente confortável em comprar quando o preço está subindo. E só sente confortável em vender quando o preço está caindo. É justamente nesses momentos que a troca do dinheiro ocorre. Quando o preço cai muito, quem está comprado faz o quê? Estopa. E quando o preço sobe muito, quem está vendido, estopa também. E é nesse momento que o dinheiro troca de mão. E quando o dinheiro troca de mão, as grandes instituições estão prontas para agir. E naquele momento, naquele local, vai ter marcado ali, na faixa de preço e no horário da escala do gráfico, um grande volume nessa região, que vai mostrar ou uma euforia ou um pânico, no qual você vai fazer a leitura de preço e volume, identificar se está caro ou barato, mas você vai ver que tem parceiro na região. Então o volume, ele marca para nós ali a entrada dos caras grandes. Eles não conseguem entrar sem fazer esse barulho, quando eles entram por absorção.
certo? Porque existe uma outra forma deles entrar e eu vou estar explicando para vocês logo abaixo. Então, quando entra por absorção no topo ou no fundo, faz esse barulho que é o volume. Isso mostra para nós um grande rastro institucional e eu vou estar mostrando agora para vocês aqui no gráfico esse rastro institucional. Bora para lá. Então, vamos lá, pessoal. Aqui para poder vocês entenderem, é o seguinte, quando o trader não olha o volume, é como se cada candle tivesse um peso e você analisasse ele pelo tamanho dele, né? Pelo spread, pela movimentação que ele causa. E na verdade não é isso, cada candle ele tem um peso no mercado quando você olha para o que tem dentro dele. E é isso aqui que marca. Por quê? Presta atenção, o volume ele marca aqui para nós, ó, a hora que teve a entrada do cara grande no mercado, tá? Óbvio que teve compras e vendas nesse negócio, mas aí a gente vai observar a ação de preço. Então a gente tem o preço e o horário que o cara está boletando. Então você consegue identificar absorções através do volume. Pode ver aqui, ó, o maior pico de volume. Depois que esse cara entrou aqui, velho, ele entrou com pressão, porque o preço derramou o maior pico de volume aqui nessa região de topo. Vou dar mais alguns exemplos para que vocês consigam ir se familiarizando com isso. Por exemplo, aqui nesse caso, o que vocês conseguem perceber? Vamos lá. O preço encontrou demanda, subiu. Chegou lá em cima, encontrou oferta, desceu. E ele foi caindo, ó, sem volume algum. Porém, quando ele encontra demanda novamente, isso aqui você não usa somente olhando o volume, tá? Você vai analisar o contexto e ver no momento que você for entrar se tem parceiro ou não, se você está entrando com o dinheiro de alguém. Não estou falando de entradas, não me confunda mal, porque tem muita gente que às vezes é apressado e vai querer usar isso como setup. E nós não usamos setup pronto, nós analisamos todo o contexto, tá? E aí você tem aqui a causa, né? Que é esse cara aqui que entrou absorvendo todo esse pânico. Imagina, quem estava comprado nessas regiões aqui acima, quando o preço dispara aqui, a galera entra em pânico e vende. Aí o preço encontra o comprador, porque tem gente querendo vender e vendeu barato, ele comprou, absorveu. Muita gente vendeu aqui no fundo, fez volume, depois a ação de preço, o cara estava na compra, foi embora. Aí, ó, ação de preço positiva seguida da absorção. Vamos para mais um outro exemplo aqui. Olha esse outro exemplo aqui. O preço vinha caindo sem precedentes, caindo, chegou aqui, ó. Muita gente soltou o osso. Quando o preço encontrou aqui muita gente querendo vender, seja estopando, porque entrou em pânico quem estava comprado, ou até mesmo vendedores, teve alguém aqui que entrou com a mão aqui, encontrou demanda, entrou comprado, certo? E aqui você teve esse alto volume nessa região. O que aconteceu? A absorção. Alguém absorveu o pânico aqui. Então, o preço faz a ação de preço positiva e, seguido, dá um teste na região, ó. Esse mesmo cara aqui injeta a grana novamente, a fim de que ir levando o preço para cima. Mas a causa para essa alta aqui é isso aqui, ó. Então nós se deparamos em causa e efeito. Aqui a causa, esse aqui é o efeito. É assim que nós identificamos o volume, é assim que nós usamos para confirmar rastros institucionais em regiões caras para vender ou baratas para comprar, beleza? Acumulação e distribuição. A acumulação e distribuição, pessoal, é aqui que está a chave do negócio. Vocês vão parar para prestar atenção só a partir de agora. Se vocês antes não observavam isso, vocês vão começar a observar. Eu disse que um grande player ele precisa de liquidez para entrar no mercado. Essa liquidez ela é obtida simplesmente através de absorções, como eu acabei de mostrar para você, absorção de pânico ou euforia. E aqui nós temos a acumulação e a distribuição, que é quando as ordens iceberg... Você já viu quando o mercado está consolidado, ele está lateralizado numa determinada região, o mercado simplesmente para aqui e fica trabalhando. É aqui que os HFTs montam posições. As grandes instituições, quando identificam um nível de preço, eles travam o mercado com uma ordem iceberg aqui e aqui. Tanto é que você vê o preço tentando romper para um lado e para o outro, ele não rompe, ele faz capturas de liquidez. E aqui dentro dessa faixa de preço que a instituição denominou para ela montar essa posição, esse preço só vai andar quando essas ordens forem retiradas daqui. Você não vai ver essa ordem nem em livro de oferta, em nem lugar nenhum. Por quê? Hoje, segundo os dados da CME, 70% dessa liquidez do mercado hoje, presente toda, né, essa liquidez presente no mercado, ela não está no book de oferta, e sim fica escondida. E quando ela encontra oferta ou demanda, ela entra no mercado. A instituição busca o tempo inteiro não mostrar para o mercado o que ela está fazendo. E hoje, mais de 80% dos negócios feitos nos mercados mundiais são feitos por algoritmos HFTs. Então, esses HFTs sabem o momento de posicionar e reposicionar essas ordens. Então, você não vai conseguir ver através de um bookmap ou de um livro de ofertas que seja. Ela não fica mais no book, ela fica escondida, tá? É a evolução do mercado, aceite você ou não. Então, o que acontece nesses eventos de acumulação e distribuição? Os HFTs começam a montar a posição discretamente, tanto é que nessas lateralizações o volume fica muito baixinho, porque ele compra bem na passividade. Você vê o saldo ali, se você colocar, por exemplo, no Times in Trades, vou dar um exemplo na B3 que você consegue ter, mas isso acontece em todos os mercados, tá, pessoal? Tô falando na B3 porque você consegue ver as informações na tela.
Você viu o HFT ali 5, 5, 5, 5, 5, 5, e às vezes entra uma boletada de 200. Aquela é para puxar preço, mas ele está montando a posição no menor. E como que eu vou te provar que ele faz isso? Que às vezes o pessoal fica focado no lote maior e não presta a atenção no lote menor, que o HFT vai colocando aos poucos. Isso acontece em cripto, forex e B3. Uma instituição ela pode ter várias pontas trabalhando. Você pode ver ali o UBS. Mas é uma sala com vários traders, vários brokers ativos naquele mesmo mercado que você pode estar operando. Isso, dependendo da estratégia, você vai poder ver ali, vai estar sendo enviado pelo nome de UBS, mas você vai ver algumas boletadas mais fortes, 100, 200, 300, só boletadas agressivas, porém, do outro lado, tem um HFT absorvendo na passividade, um só vendendo para 3 comprando, e a posição, no caso, você está de olho nos maiores, e no caso, o cara está vendendo e você está achando que ele está comprando. E eu vou explicar isso aqui para vocês agora, um videozinho de 1 minuto para vocês entenderem como que um grande institucional atua no mercado, beleza? A instituição. Sim, sim. E outra coisa aqui que a gente estava comentando, para aumentar essa pauta aqui, quantos brokers geralmente um institucional escolhe, né, qual a rotatividade, é um pouco do que a gente estava falando, né, agora, mas para sair um pouco daquela questão de que um institucional só executa por uma porta, né? Então, fala um pouco da tua opinião aí de caras grandes, né? Institucionais grandes. Eu prefiro não falar nome, eu sei que você poderia falar, mas todo mundo do outro lado sabe de quais nomes a gente está falando. Eu vou falar a minha prática, né? Foram 24 anos de Itaú, depois em banco foram quase 30 anos, né? E sempre do lado de lá, na escolha do broker. Então não tem um número exato, eu posso trabalhar com 2, com 3, eu posso ter 10 brokers e só usar um no dia. Eu posso ter 10 e usar os 10. Brokers abertos, né, com cadastro aberto, mas só usar um num dia. Mas normalmente, os bancos e assets grandes têm cadastrado vários brokers. Nem sempre ele utiliza todos que estão cadastrados. Ele utiliza aquele que ele acha que é mais conveniente. Naquele momento, para aquela estratégia. Então ele pode usar 4 brokers, 3 vendendo e um comprando quando ele quer, na realidade, comprar. Ou ele pode usar os 3 vendendo e um comprando quando ele, na realidade, quer vender. Tudo depende do que ele monta, objetivando sempre não mostrar para o mercado o que ele está fazendo. Esse é o objetivo maior. Então, pessoal, no vídeo vocês viram que os institucionais podem usar várias bordas para estarem executando. E voltando aqui à nossa acumulação e distribuição, ele sempre vai procurar não mostrar para o mercado o que ele está fazendo. Então, dentro desses ranges, você vai ver que o volume é bem baixinho. E aqui o HFT está montando uma posição. E quando ele vai sair, ele liquida ou para um lado ou até mesmo para os dois, antes de sair. E aí ele faz a captura, tira todo mundo do jogo e parte sozinho, tanto para alta como para queda. E eu vou mostrar isso para você agora também de forma prática, beleza? Vamos lá, pessoal. O mercado, quando ele chega em alguns determinados pontos do gráfico e não há essa liquidez, os HFTs começam a buscar essa liquidez de alguma forma. Então aqui, ó, você pode ver o mercado totalmente lateral nessa região. Conforme eu havia falado para vocês, ó, o volume baixíssimo. Depois ele liquida por um lado e faz a movimentação para o outro, certo? Tem mais exemplos aqui, ó. Vamos lá. Aqui nesse caso, você teve um evento de distribuição. No caso passado foi uma acumulação, mas aqui, ó, você tem mercado lateral distribuindo nessa região, certo? Depois ele vem aqui, ó, faz a liquidação desse ponto, tira todos os vendidos da jogada e aí faz a movimentação de queda. Isso aqui é um evento de distribuição. Vamos para mais alguns exemplos aqui, ó. Deixa eu pegar um outro ativo aqui para vocês terem ideia aqui de como essas movimentações. O mercado, pessoal, é até bom falar, ele não vai chegar no seu ponto de interesse, muitas das vezes, e ele vai fazer direto uma movimentação assim. Não, o mercado ele precisa de quê? Ele precisa de reabastecer o combustível, reabastecer a liquidez. E para isso você vai encontrar essas lateralizações. Mas são nessas lateralizações que estão montadas as posições dos grandes players. E vocês vão ver que a partir de uma acumulação ou uma distribuição que é formado um bloco de ordens, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, esse aqui é o gráfico do Nasdaq. E aqui, ó, vocês conseguem perceber o seguinte. Olha essa lateralização aqui, vai. Olha, o preço veio de uma certa alta, nesse exemplo, e de repente ele lateralizou nessa região aqui, ó. Então, esse processo aqui é um processo de acumulação, ó. E lembra que eu falei para vocês? É baixinho o volume aqui, porque aqui só os HFTs estão trabalhando. Então, é nesses pontos que os grandes players atuam. Agora, preste atenção no que eu vou te mostrar. Que esses pontos aqui, nesse caso eu estou no gráfico de M5, mas essas acumulações e distribuições acontecem em todos os tempos gráficos, pois o mercado é fractal. E agora perceba um grande detalhe aqui. O detalhe é o seguinte, que esses pontos de acumulação e distribuição são, na verdade, blocos de ordens. Por exemplo, aqui é um order block, não é? Aqui eu estou no gráfico do M5. Vamos ver o que eu tenho aqui no 1 minuto nessa região? O que o preço fez aqui, pessoal? O que ele fez nessa região? Uma acumulação.
ele acumulou nessa região, ó. O maior volume de negociação está nessa região. O preço passou muito tempo nessa região aqui. Então, é aqui que os HFTs montaram a posição. Muito provavelmente, quando o preço volta nessas regiões, o preço tende a defender. E quando você coloca no M5, você tem aqui, nesse caso, um order block. É assim que são formados os blocos de ordens. Quer mais alguns exemplos? Vou te dar aqui agora. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos um evento de distribuição, onde o preço distribuiu, liquidou e caiu. Então, aqui você vê todo um processo de distribuição. Vamos mudar para um time frame acima, você vai ver que aqui deu origem a um bloco de ordem. No M15, você já tem aqui um bloco de ordens muito claro, tá vendo? Aqui, ó. Certo? Então, os blocos de ordens, eles são oriundos de manipulações. E os blocos de ordens que funcionam, né? Obviamente. Porque você tem manipulações nas regiões. Aqui, nesse caso, você teve uma redistribuição, mas não foi a origem desse movimento. E outro detalhe importante. Aqui, nesse ponto, ó, você não tem liquidez prévia. Então, vocês vão aprender lá na frente que quando você não tem liquidez prévia, muito provavelmente a estrutura pode ser a liquidez. E o verdadeiro ponto de interesse está acima aqui, como foi o desse caso aqui, que você viu que ele, olha, criou, vamos lá, desde o início da nossa aula, hein? Resistência, captura de liquidez e faz a movimentação, certo? Aqui, ó, ele só lateralizou e caiu. Então, virou a liquidez. Agora aqui não, aqui é onde houve realmente uma montagem de posição. Então, você vai pegando o pulo do gato, beleza? Vamos dar continuidade. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre o ciclo de Wyckoff. Por que causa e efeito aqui a gente pulou? Não pulamos, a gente simplesmente matou ela aqui na parte do volume. Você aprendeu que o volume e as acumulações e distribuições são onde as grandes instituições montam posições ali. O volume denuncia a entrada por absorção e as acumulações e distribuições são montagens de posição. Então, automaticamente, você sabe qual é a causa dos movimentos e sabe que o preço é o efeito. Então, isso é causa e efeito. Aqui você está vendo um ciclo de Wyckoff. Quando você colocar lá no Google e der um Google e colocar ciclo de Wyckoff, essa é a imagem que vai aparecer para você. Aí você fala, porra, como eu vou identificar isso no gráfico? Você não vai identificar isso da maneira que está aí, certo? Porque esses exemplos de apostilas, eles acontecem uma vez e nunca mais. E fica complicado de você estar sempre esperando um ciclo com todos os detalhes. Porque visto que se você tiver a desatenção de deixar de prestar atenção em alguma parte que às vezes acontece de não ter alguma dessas partes no ciclo, só depois que ele passou que você consegue identificar, muito provavelmente o teu professor vai falar, olha, esse ciclo faltou essa parte, você não teve atenção. E aí você foi lá, tomou o stop, não está conseguindo progredir, não está conseguindo se desenvolver com a técnica do jeito que está aí na apostila. Mas aqui nós trabalhamos diferente, nós resumimos em 3 pontos, que é onde eu vou entrar agora com o ciclo de Wyckoff simplificado, preparado, executado e concluído. Quer ver como que a gente vai resumir isso aqui em 3 passos? Prestem bem atenção. Ao invés de você observar daquela maneira com todas aquelas fases do qual você acabou de ver, você vai prestar atenção no seguinte movimento. O preço vai formar ou um suporte ou uma resistência. Nesse caso aqui, é um suporte aqui, ó, e no caso aqui em cima uma resistência. O preço está lateralizando. Então, essa primeira fase nós chamamos de preparado. É onde as instituições estão se preparando. Então, pega aí, primeira fase, preparado. Segunda fase, executado. Depois, quando ele faz esse movimento de execução aqui, ó, que é justamente quando ocorre a captura da liquidez, que é o segundo passo, nós vamos esperar o concluído, que é quando ele faz o último teste para fazer a movimentação. Então, todo aquele ciclo ali vai estar resumido em 3 fases: preparado, executado e concluído. Júnior, mais simples assim é. Só que isso vai ter que ter um contexto gráfico do qual nós vamos te ensinar, tá? Fique tranquilo. Mas você vai identificar que quando isso acontece nas regiões caras para vender ou baratas para comprar, isso aqui é um gatilho muito poderoso. Vocês vão ver isso aqui conosco, beleza? Vou dar um exemplo aqui prático agora para que vocês consigam ter isso bem fixado na mente de vocês. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o gráfico do SDK, de gráfico de 2 horas. O preço chega numa região relativamente importante no cenário macro. E o que acontece nessa região? Percebam que o preço chega, ocorre o evento de distribuição, no qual eu acabei de ensinar vocês, isso aqui é o evento preparado. As instituições montam posição, aqui você tem uma baita resistência, né? E aqui você tem logo o rompimento dessa resistência, que ocasiona toda aquela liquidez que nós já estudamos ao longo desse mini curso. Então, nesse momento, você tem aqui o executado. Então, aqui, ó, com essa inflada de preço, você tem o segundo passo, que é o executado. E aqui você tem essa movimentação toda aqui do qual eu mencionei, da segunda fase, para aí sim você ter o teste, que é quando ele volta, faz o concluído, e aí ocorre a movimentação. Esse aqui é o último teste.
Mas esse ciclo você encontra ele diariamente nas mais variedades de ativos possíveis que você possa estar olhando. Você vai encontrar esse tipo de situação. Porém, isso aqui tem que estar aliado, obviamente, com o contexto. Mas aquele ciclo de distribuição, aqui você sabe que tem uma montagem de posição aqui, ó. Então, eles só inflam o preço. Lembra do JP? O JP quer vender. Então, ele começa aqui, ó, chamando compra. Eu compro 1.000, e todo mundo vai na dele e ele só vendendo. Pum! Mercado despenca. Depois ele dá o último teste, que chama-se teste de oferta, nesse caso. Ele faz o teste de demanda, perdão, vê se tem compradores ainda, não tem mais, e joga o preço para baixo. Então ele faz o último teste de demanda aqui em cima, não tem mais demanda, o preço desce com tudo. Então, lembrando, preparado, executado e concluído. Esse é o resumo do ciclo do que nós passamos aqui. Obviamente, no nosso treinamento Premium, você vai ter uma série de aulas que complementam isso tudo com muito mais detalhes. Mas eu estou te ensinando aqui, é o que você vai usar na prática, tá? Mas só com isso que você está aprendendo aqui, você vai conseguir, obviamente, se fizer da maneira que eu estou mencionando aqui, tirar dinheiro do mercado, beleza? Vamos prosseguir para o nosso treinamento aí. Agora nós acabamos de encerrar aqui o Wyckoff e vamos partir agora para a liquidez. Padrões gráficos. Galera, isso aqui é tudo que os players institucionais, os players de grande porte, eles precisam. É justamente de liquidez, como eu mencionei para vocês lá no início. O problema desses caras para estar entrando no mercado é achar uma contraparte. Então, onde somos ensinados a negociar? Quando que nós damos o clique no mouse? Quando encontramos padrões gráficos, aí a galera, de todo mundo, 90% do mercado sabe aquele padrão gráfico, eu imagino quem que é os outros 10% que é a contraparte. Já parou para pensar nisso? Suporte e resistência. Se aqui tem uma resistência nessa região, todo mundo está vendendo aqui. Mas se você está vendendo, quem está comprando? Já pararam para fazer essa pergunta? Então, assim, tem uma série de coisas que você tem que se perguntar ao estar negociando. Você está no mercado mais competitivo do mundo. E o mercado, vamos dizer assim, é o mercado mais foda que existe. Então, assim, ele tem uma capacidade de potencializar capital gigantesca, como nenhum outro. Porém, ele tem a mesma capacidade de destruir capital, fazer virar fumaça. Então, você tem que estar ligado sempre quando está negociando, porque nós estamos comprando ou vendendo algo. E aí, como você tira a conclusão que você está sendo a parte que pode sair no lucro ali? Então, para pensar um pouquinho. Se todo mundo está vendo aquela resistência, quem é a contraparte que vai querer entrar contra aquela resistência? Ou naquela resistência é uma possível armadilha? Porque aqui dá alguns movimentos, mas as grandes movimentações vão ocorrer após as liquidações, porque ali o dinheiro trocou de mão. Então, o que nós vemos como liquidez? Padrões gráficos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu tenho partes muito mais importantes para tratar com vocês aqui nesse treinamento, e eu também valorizo o tempo de vocês que estão aqui acompanhando conosco. Suportes e resistências vocês já conhecem. Linhas de tendência, o preço cria uma linha harmônica, certo? E aí ele captura essa liquidez, depois continua. Isso acontece pra caramba. Fibonacci, 50% de Fibonacci é um nível muito interessante para liquidez, porque muita gente, quando o preço faz uma estrutura nova, o que a pessoa espera? Ela fazer uma retração no nível de 50, se aqui é o meu fundo e aqui é o meu topo, para retomar a movimentação. Só que muitas das vezes o preço faz aqui uma falsa resistência, muitas vezes até um fundinho duplo, e depois dá aquela beliscada, que é a famosa violinada, que todo mundo chama, né, de violino, porém isso é uma captura de liquidez. O preço chegou aqui, ele não capturou liquidez, e muita gente entrou comprado. Quando você compra na região de 50%, 60%, o que você faz? Você coloca o stop logo abaixo. Então, essa captura de liquidez é tudo que o institucional precisava para continuar levando o preço. Se você não acredita no que eu estou falando, pega aí o teu gráfico e começa a fazer esse estudo em vários tempos gráficos. Swing high e swing low. O que é um swing high e um swing low? É simplesmente um giro, pessoal. Swing high, por exemplo, se o preço aqui está subindo, em um determinado momento eu tenho uma vela e depois logo tenho essa vela aqui, negativa. Isso aqui é chamado um giro. Muitos aqui no Brasil estudam isso como 1, 2, 3 de venda ou 1, 2, 3 de compra, quando perde a mínima, que é venda. E esses pontos são pontos de liquidez. Vocês vão ver que aquele paviozinho que fica no gráfico, muitas das vezes você acha que ali é uma proteção, coloca o seu stop ali. Quantas vezes não já aconteceu, né? Você acha que aquele pavio, porque você está vendo uma rejeição, foi assim que te ensinaram, coloca o stop ali, o preço vem só atrás do paviozinho e depois faz a movimentação. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês em algum momento aí das operações que vocês fazem. Então, tudo isso que vocês estão tendo contato do que eu estou falando aqui é liquidez, porque é ali onde a galera está topando negociar. É errado?
Não é que é errado, porque é ali que todo mundo foi ensinado a negociar. Só que aí você usa stop loss, você vai se proteger. Seu stop vai estar lá numa região de risco. O que eu estou ensinando para vocês aqui é entrar depois desses eventos, depois que a instituição, digamos, já fez a sacanagem. Você ter malícia no mercado, deixa os patos entrarem primeiro. Depois que a instituição fizer as manipulações, você entra com ela. É isso que eu estou ensinando para vocês. Porque muitas das vezes vocês vão ver uma resistência assim, tum, tum, tum. Aí vai ver uma violinada e depois você fala, o preço realmente bateu na resistência. Mas nessa violinada aqui, que foi a captura de liquidez que vocês estão aprendendo agora, quantos que não foram estopados aqui? Quantos? Até mesmo você, obviamente, já foi, como eu disse, estopado em regiões como essa. Beleza? E agora chegou o momento que muitos esperavam. Que são, na verdade, os pontos de interesse, pessoal. Pontos de interesse, vamos falar de Order Block, Imbalance, ou vocês já devem ter ouvido falar, FGV, que é o Fair Value Gap. Eu aprendi como Imbalance, tá? E dá na mesma, ou é porque o Fair Value Gap tá na moda agora. E aqui a gente tem os blocos de ordens mais as ineficiências, que são as Imbalance, breakers e pontos de controle. Vamos começar pelo Order Block. O Order Block, obviamente, muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe ali, como eu mencionei naquela aula lá, no tópico passado, o Order Block, pessoal, ele é formado ali por acumulações e distribuições, obviamente, em time frames menores. Você tem ali, talvez em um M5, uma distribuição, uma liquidação e uma movimentação. Muito provavelmente, lá no gráfico de H1, você pode ter exatamente um bloco de ordens. E esse bloco de ordens ele é caracterizado pela última vela de alta ou a última vela de baixa. Porém, uma variação dele é o seguinte, pode ser 2 velas de alta ou 3 velas de alta. O que vai mandar aqui? É o último movimento onde você teve uma sequência de velas da mesma cor. Nesse caso aqui, se eu tive 3 velas aqui, minha região é toda essa região aqui. É uma região de oferta, no caso. Então, você pode ter 1 vela, 2 velas, 3 velas. Como assim, Júnior? Vou mostrar para vocês no gráfico. Prestem bem atenção. Por exemplo, esse caso aqui. Se você fosse marcar somente a última vela, seria essa vela aqui. Porém, você teve a sequência de velas aqui, certo? 1, 2. Então, você tem toda essa zona aqui. Sabendo que uma zona mais refinada, obviamente, vai ser a última. Só que nem todas as vezes o preço vai tocar exatamente na última vela, porque nós temos o que nós chamamos de zona de demanda e zona de oferta, ou zona de supply, né? Talvez você já ouviu falar dessa forma. Então, o preço, quando chega nessas regiões, nós vamos observar em outros time frames alguns tipos de eventos, certo? Então, isso daqui é um bloco de ordens na prática. Vou mostrar aqui com mais detalhes alguns outros aqui. Por exemplo, aqui, você pega aqui, qual foi a última vela, prestem bem atenção nesse detalhe, que capturou algum tipo de liquidez? Essa vela negra, não foi a branca. Então, muita gente às vezes foca na vela de cor contrária. E, na verdade, aqui até aqui, essa era a minha região. Se você for refinar um pouco mais, você vai refinar da seguinte forma. Tá vendo que nessa zona de oferta você teve teste aqui, e logo acima você tem toda essa região aqui, sem testar. Então, você vai marcar essa região como uma região refinada. Então, você já vai ver que você diminuiu a sua região em 50%. Beleza? Vamos para mais alguns exemplos. Esse caso aqui, que interessante. O preço, você tem toda essa sequência de velas aqui, sabendo que essa aqui é a última. Você tem o preço trabalhando dentro dessa região todinha. É uma região para você ficar de olho. E aqui é a sua última vela dentro da região. Então, você consegue ter uma dimensão de posicionamento. Quando o preço vai chegar ali no início da região, ele pode criar mais liquidez internamente, e vou falar um pouco disso na parte de estrutura. Então, vocês vão conseguir estar ligado. E aqui eu marquei, no caso, essa última velinha aqui, aqui e aqui, que está em toda essa região aqui. Então, galera, isso daqui é uma região, é um bloco de ordens. Não necessariamente vai ser sempre a última vela de cor contrária, e sempre a vela que capturou liquidez. Como eu dei um exemplo ali no SDK de passado, o penúltimo exemplo, você viu que era uma vela negra e, na verdade, não era uma vela branca. Se você tiver com dúvida, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir entender isso, beleza? Então, o Order Block é um dos nossos pontos de interesse. O segundo ponto de interesse que nós usamos são as ineficiências. E você pode ver que já vou até falar dela de uma vez, porque os blocos de ordens com ineficiências são os blocos que nós usamos. Se esse bloco de ordem já tivesse testado aqui e ele for um bloco de ordens para nós, ele é um bloco inválido. E eu vou explicar o porquê. Pessoal,
quando a gente fala de ineficiência, imbalance, nós estamos falando disso aqui. Ó, isso aqui é uma ineficiência, certo? E o que essa ineficiência mostra? Que o preço passou aqui com muita velocidade, teve muitas vendas aqui. E estudando o HFT, e quando eu falo HFT não é robô que o pessoal comercializa, eu falo HFTs, que são tecnologias milionárias das grandes instituições, tá? São algoritmos de alta frequência que mandam ordens em milésimos de segundos. E eles são programados justamente para poder aproveitar qualquer ineficiência de mercado e serem lucrativos em cima disso. Fora o que eu já expliquei sobre as montagens de posição. E também tem uma função que é de entregar o preço nas regiões convenientes para as grandes instituições. É o que nós chamamos de IPDA, que é o Interbank Price Algorithm. É onde o algoritmo entrega ali o preço nas regiões convenientes das grandes instituições. E aqui nessa ineficiência você consegue perceber que o preço passou muito forte aqui. E o que acontece nessas ineficiências? O que tem aqui dentro? O HFT, pessoal, quando ele dispara com uma oferta, ou uma demanda, nesse caso uma oferta muito forte, o mesmo HFT, para ele frear o preço e não aguçar mais ainda os outros HFTs que estão de fora e derramar o preço logo de cara, o que ele faz? Ele simplesmente coloca algumas ordens de compra para poder frear essa movimentação, mesmo ele estando na venda. É por isso que o preço volta nessas ineficiências, porque essas instituições fecham esses preços depois ou com pouco profit de lucro ou no 0 a 0, nunca com prejuízo, muito raro. Então, quando o preço volta ali, ele volta para fazer o processo que nós chamamos de mitigação. E aí, novamente, você tem não só a mitigação, como a injeção de mais grana, ou seja, ele faz uma recapitalização, ela injeta mais dinheiro na posição. Por que não? Se ela está com a posição montada principal aqui em cima, volta para fechar essas compras e volta a injetar novamente oferta. É por isso que o mercado anda em zigue-zague. Chega aqui, realiza, chega aqui embaixo, compra novamente, porque volta aqui para poder fechar as ordens que ficaram pendentes, aqui justamente algumas ineficiências, e aí injeta mais grana. Só que aqui ocorreu algum evento de manipulação também, e assim o preço vai andando. Nós temos uma aula específica ensinando como que os HFTs atuam no mercado. Nós mostramos a anatomia por trás disso tudo aqui. É uma aula muito bacana. Eu tenho certeza que quando vocês puderem estar conosco ali, vai ser uma aula que vai valer muito a pena vocês assistirem. Ela é muito detalhada, beleza? Então, agora aqui vocês já aprenderam sobre a ineficiência, que é a imbalance, por que o preço volta nessas regiões, e aqui você tem o order block mais imbalance. Porque se esse preço, pessoal, tivesse com um teste aqui exatamente assim, ó, assim, já tivesse testado aqui, essa região para nós aqui era uma região totalmente inválida. Então, nós vamos trabalhar com os blocos de ordens mais as ineficiências, certo? Então, isso aqui vai ser primordial para a nossa análise. Vou dar mais alguns exemplos aqui agora. Por exemplo, esse caso aqui, ó. Se você fosse marcar só a última vela de alta, você ia marcar isso aqui, ó. E o preço não chegou lá. E por que ele reagiu antes daqui? Por que ele deu a venda antes disso? Porque nós temos justamente o order block, que é essa última região aqui, certo? Como eu acabei de ensinar para vocês. Porém, a vela que capturou liquidez, que fez a máxima, não foi a vela branca, foi a vela negra. Então, na verdade, é essa vela aqui, ó, é essa região. Tanto é que aqui, ó, foi o último teste nessa região. O preço caiu, corrigiu aqui. Por que ele não veio mais aqui nessa região? Então, muitas vezes a pessoa marca a vela, sempre a última vela. Isso acaba se tornando um setup, na verdade. E aqui, ó, foi a última região de teste. Quando o preço chega aqui, ó, ele sente a região de ineficiência, que é toda essa região aqui, ó. Fecham as ordens que ficaram aqui e aí a movimentação, pum, corre. Tá vendo? Nesse outro caso aqui, por exemplo, o order block, a pessoa só ia marcar aqui essa velinha negra e a vela que capturou liquidez foi a vela branca. Você pode até marcar a vela negra, mas por que o preço toca milimetricamente aqui, ó, capturando a liquidez desse pavio, e esse pavio aqui é um swing high, é um swing low, perdão, é um tipo de liquidez, ó, é o giro de mercado, e ele simplesmente capturou essa liquidez milimetricamente e não veio aqui nessa região. Por quê? É uma região de demanda e você pode, como eu disse, refinar aqui na última, até aqui, ó, pode fazer isso também, tá? Mas isso explica porque muitas das vezes o preço ele chegou aqui na ineficiência já e sentiu demanda e voltou a subir, beleza? Então, agora você está mais afiado aí para marcar os seus pontos de interesse, que são os blocos de ordens mais as ineficiências, beleza? Agora nós vamos falar aqui dos breakers. E o que é um breaker? Pessoal, um breaker é simplesmente isso daqui, ó. Quando você tem uma movimentação e, obviamente, esse fundo aqui, ele deveria segurar o movimento aqui e jogar para cima novamente, só que não é o que acontece. O preço quebra isso com muita agressividade.
justamente onde o comprador deveria injetar mais grana para o preço subir, ele não consegue. E aí ele fica preso nessa posição aqui e o preço simplesmente dá um teste e volta a cair. Você pode chamar isso de suporte ou resistência na sua linguagem, mas o que eu quero que você preste atenção e entenda aqui é o seguinte. Aqui era uma região que esse preço ele estava vindo aqui caindo, né? E aqui ele fez essa movimentação aqui, ó. Muito provavelmente quando ele chegar aqui você imagina que ele pode até defender, mas o que acontece é que ele rompe com muita força. Beleza, quando ele rompe nós marcamos essa região e perceba o que acontece. Volto a falar, tá? Aqui, o preço ele vai chegar nessa região, ele vai formar algum tipo de liquidez. E foi exatamente o que ele fez. O que ele fez aqui, galera? Ele fez simplesmente, montou uma resistência. E todo mundo que foi vendendo aqui, vendendo, foi capturado exatamente aqui. E após a captura de liquidez, ocorre a movimentação. Então, os breakers são pontos de interesse, desde que você tenha, como eu disse aqui, liquidez prévia e encontre situações no qual o contexto seja priorizado. Por exemplo, aqui você tem aquela questão do preparado, executado e concluído. E uma puta de uma ineficiência aqui, ó, para eles fecharem. Tá vendo? Então, você vai começar a unir esse contexto. Obviamente, o operacional tem uma série de regras que vai facilitar muito mais a aplicação disso aqui num contexto geral. Mas aqui vocês estão conhecendo talvez aí coisas que vocês ainda não viram, ou se já conheceram o Smart Money, mas não dessa forma que vocês estão presenciando. Vou dar mais um exemplo dos breakers. Vamos lá, vamos para mais um exemplo. Pessoal, volto a repetir. Não adianta pegar um rompimento que tenha interrupções, que tenha alguns testes, várias velas. Isso não é um break. Um break é quando rompe realmente da maneira que está aqui, ó. Por exemplo, aqui era uma região que era para o preço ter segurado. E aqui, olha como essa vela passou aqui. Olha como essa vela passou. Com muita agressividade. E os breaks só vão funcionar quando tiver liquidez prévia. Se não tiver liquidez, ó, muita gente vendendo. Isso aqui é gráfico do diário. Ó. Isso, muita gente vendendo. E você vai encontrar isso em todos os tempos gráficos, tá? O mercado é fractal. Muita gente vendendo, stop loss colocado aqui em cima dessa região. E aí a liquidez é capturada e o ponto de interesse é ativado. Então, por isso, o break ele está na nossa lista de pontos de interesse. Mas, como todos os pontos de interesse que você acabou de conhecer, tem que ter liquidez prévia. Se não tiver liquidez, lembre-se disso. Você é a própria liquidez, certo? Então, vamos dar sequência aqui. Agora, vamos falar sobre grandes acumulações e grandes distribuições, que são os pontos de controle. Os pontos de controle, pessoal, se nós acreditamos que o mercado ele se move ali por acumulações, distribuições, que são feitas montagens de posições, nós temos uma ferramenta que talvez muitos já ouviram falar, porém, essa ferramenta a gente não usa como um setup, que é o Volume Profile. O Volume Profile a gente consegue ter a dimensão de onde existem posicionamentos relevantes, que são as montagens de posição, e eu vou apresentar para vocês. Aqui está o gráfico do mensal. Aqui, ó, você coloca o profile e aqui você tem o ponto de controle. O que é o ponto de controle? Mais especificadamente falando, é onde o preço aceita negociar. Lembra aquela montagem de posição? Pode ver que o preço passa para cá e não fica muito tempo aqui. Quando ele volta aqui, ele agarra aqui embaixo. Então aqui é uma faixa que eles estão considerando justo negociar, nesse caso, EURUSD. Sobe e volta. Fica no fundo e volta. Essa é a faixa de preço do qual eles aceitam negociar EURUSD. Tá vendo como ele faz rápidas movimentações fora dessa faixa de preço? Rápidas entre aspas, né? Comparado aqui, porque aqui você tem 2015, 16 e 17 trabalhando dentro dessa zona. Depois você tem ele subindo em 18 e voltando em 19. Aí aqui, mesma coisa, ele sobe em 21 e volta em 22. Fica aqui embaixo em 23 e volta para cá, 23 para 24. Então, ele está negociando muito mais tempo dentro dessas zonas, dessa região aqui, ó. Então, o que acontece? A montagem de posição principal vai ficar nessas regiões, onde você tem a maior concentração de volume por parte da negociação dos grandes players. Não falo no volume aqui na hora, mas é onde o gráfico está aceitando ter mais negociação, que é justamente aqui. E o Volume Profile, ele é uma ferramenta que ela foi criada através da curva de sinos. Obviamente, vocês já devem ter ouvido falar, até por isso que ele tem esse formato aqui, como se fosse o formato de um sino, né? Então, se vocês quiserem até pesquisar um pouco mais sobre isso, eu aconselho vocês darem uma olhada, mas aqui eu estou ensinando vocês a usarem a ferramenta de forma prática, tá? Então, quando você tem essas regiões, é muito difícil o preço passar diretamente dela. Aqui você tem esse ponto de controle do semanal, depois você tem ele do diário, de todos os tempos gráficos. E percebam, quando o preço chega nessa zona de preço, e essa zona de preço, elas são dinâmicas.
Isso aqui vai mudando de acordo com o que o preço vai negociando nas regiões, mas muito dificilmente esse preço ele passa direto. Por exemplo, você tem essa região aqui, quando o preço chegou aqui, ó, ele não conseguiu passar, e aí entrou oferta. Vamos ver se eu tenho mais algum exemplo específico aqui, ó. Olha aqui ele marcando em H4 para nós, um momento onde houve maior distribuição no mercado. Aqui, ó, os players montaram posições aqui, então você tem uma grande distribuição aqui. Esse tipo de evento para nós é muito importante. E percebam só, aqui eu vou deixar marcada essa distribuição só para vocês verem. Muito provavelmente, algum tempo gráfico maior, isso aqui vai virar um order block. Vamos ver se está no diário. Não, no diário também. No diário tem também. Mas talvez no semanal você vai encontrar a famosa uma vela só. Aqui, ó. Muita gente pode, vamos dizer assim, peraí, deixa eu arrumar aqui, marcar somente essa vela aqui, ó. Tá vendo? E aqui você agora sabe que aquilo ali foi uma grande distribuição de um tempo gráfico. E ali tem posicionamento institucional. E o preço pode chegar nessas regiões e reagir nessas regiões. Deixa eu descer aqui agora para ver se eu acho mais alguns exemplos específicos aqui para vocês. Deixa eu pegar outro ativo. Olha só esse exemplo aqui, ó, no USD-CAD. O preço caiu e quando voltou, ó, ele não conseguiu passar desse ponto de controle, que é essa distribuição aqui em cima. Ou seja, quem montou essa posição aqui defendeu, novamente injetando dinheiro na venda. E quando você tem isso aqui em tempos gráficos maiores, fica muito mais fácil de você buscar algumas configurações de vendas ou fractais vendedores em alguns tempos gráficos menores, justamente um gatilho para venda. Assim você consegue potencializar a estar pegando grandes movimentações, porque você está suportado por time frames maiores, o que vai potencializar ali, obviamente, o teu trade. E vale observar também, pessoal, que essas regiões, como eu mencionei para vocês aqui no gráfico do EURUSD, depois para vocês fazerem alguns estudos, porque isso aqui não é usado sozinho. Viu lá, tem o ponto de controle e essa linha laranja aqui é o que nós chamamos de justamente ponto de controle. Não é a linha, sim a região, tá? Onde maior acúmulo de volume. Vocês vão ver que o preço tende a buscar sempre essas regiões. Essas regiões são usadas como um imã, porque é justamente onde o mercado está aceitando negociar. Isso é usado para todos os time frames, beleza? Agora nós vamos seguir aqui com o nosso treinamento para a parte de estruturas. A parte de estrutura, pessoal, ela é uma parte simples, porém temos que ter um pouco de atenção aqui em alguns pontos, certo? Vou falar aqui de liquidez interna e liquidez externa e vocês vão entender o que é. Depois eu vou falar de induções ou inducimentos, prêmio e discount, barato para comprar ou caro para vender, onde você vai encontrar o preço ali de uma maneira que possa te favorecer a estar entrando na operação, sempre, como disse, comprando barato e vendendo caro, e identificar manipulações de quebras de estruturas. Isso também é fundamental você entender para que você não venha fazer algumas confusões, cometer alguns erros bobos que possam prejudicar aí as suas operações, beleza? Então, vamos dar início aqui, liquidez interna e liquidez externa. Prestem bem atenção no exemplo que eu vou estar mencionando para vocês aqui. Nós temos uma tendência aqui, e quando o preço tem uma mínima, que rompe uma máxima, nós temos um novo fractal. Isso não é novidade para ninguém que trabalha com o mercado. Mínima, máxima, fundo e topo. Quando o preço, vou até reforçar isso aqui, essa aqui é a nossa estrutura principal, ela vai mandar no jogo. E aqui você pode ter N coisas aqui dentro, ó, disso daqui, que nós vamos chamar aqui de subestruturas. Porque enquanto estiver dentro da estrutura principal que nós estamos trabalhando, tudo que acontecer aqui dentro é subestrutural. Tudo. E levando em conta que quando o preço chegar dentro dessa estrutura, numa região que possa estar barata para a compra, pode ser que ali entre demanda e você vai entender isso aqui logo à frente. Então, pessoal, primeira coisa, fora da estrutura principal aqui, nós temos dentro dela as subestruturas, que são estruturas menores. Muitas das vezes essas subestruturas elas são usadas como combustível, como liquidez, para que novamente a tendência majoritária volte a predominar. Por exemplo, ele pode criar aqui dentro um suporte, chamar a compra no 50% de Fibonacci, como eu mencionei, liquidar e depois sim fazer a movimentação. Isso acontece bastante. Então, quando você entende sobre estruturas e subestruturas, você obviamente vai saber quem está mandando no mercado no momento. E aí nós vamos bater de frente agora com a liquidez interna e a liquidez externa. Então, tudo que você tiver aqui dentro desse quadrante branco que é a tua estrutura principal, é a liquidez interna. A liquidez interna é uma liquidez muito mais fácil de ser capturada. Por quê? É como se fosse os capangas do chefão e o chefão fosse a liquidez externa. A liquidez externa é usada como objetivos para a realização de lucros, parciais, ou até mesmo uma saída completa do trade. Então,
Porque nessa estrutura aqui é que vão estar a maioria dos stops dos caras que operam mais pesados. Eles não vão aqui deixar nesses topinhos. Simplesmente eles vão deixar, sim, o dinheiro mais pesado está nesses pontos. Até porque o mercado, obviamente, aqui dentro dessa escala aqui, ó, ele já vai ter trabalhado tanto que isso aqui vai estar precificado. E níveis como esses acima e como esses abaixo são níveis, entre aspas, né, novos níveis de preço. Então, para o mercado atingir esses patamares, mais combustível, obviamente, vai ter ali. Ou pessoas querendo comprar o rompimento, ou pessoas estopando que estavam vendidas. Então, muito provavelmente, quando você já viu o mercado tentando alcançar vários níveis e ele volta para trás, é porque ali ocorreu alguma captura de liquidez. Então, a liquidez externa ela é muito mais difícil de ser alcançada, ela é usada como objetivo. E a liquidez interna ela é usada demais ali como combustível para a continuação da movimentação. Então, você já sabe agora que o dinheiro mais pesado está na liquidez externa e não na liquidez interna. E você pode usar a liquidez externa como objetivo de trade. Por exemplo, se você fizer uma compra aqui e você chegar até aqui em cima, você pode realizar uma boa parcial, já proteger a sua operação e não esperar tanto dessa movimentação, porque esse preço pode capturar essa liquidez e voltar a cair e te tira no break-even, e uma operação maravilhosa que tinha tudo para dar certo, acaba dando errado. Então, liquidez interna e liquidez externa, eu acho que ficou bem claro. Liquidez interna dentro da estrutura que você está olhando, liquidez externa fora da estrutura, beleza? Então, agora vamos falar sobre as induções ou inducement. Isso aqui eu vou ter que ir para o gráfico com vocês para que vocês consigam entender de uma maneira clara. O que eu quero passar aqui para vocês é um conhecimento profundo e eu não vou, nessa altura do campeonato, dar mole aqui de passar uma coisa e deixar vocês sem esclarecer bem como que vocês vão trabalhar com as induções ou inducimentos, beleza? Aqui nós temos uma esquemática onde eu tirei um print, né, desse exercício com estruturas bem claras para que vocês consigam entender quando você pode confiar num topo ou em um fundo, certo? Para você ter ideia, as induções ou inducimentos são estruturas que são usadas como liquidez, correto? E essas estruturas, quando elas não fazem algum tipo de manipulação ou não quebram a estrutura que elas deveriam quebrar com o corpo, vocês vão ver que elas se tornam objetivos, elas se tornam liquidez. E eu vou estar mostrando isso aqui para vocês agora na prática. Vamos lá. Esse topo aqui, o que aconteceu aqui nessa região? Simplesmente essa liquidez aqui foi capturada e imediatamente o preço cai. Então você considera essa estrutura aqui como uma estrutura forte. Logo o preço volta aqui e ele dá oportunidade de venda novamente. Ele consegue rebater o preço. Agora perceba o seguinte, esse fundo aqui, ele rompe alguma estrutura? Não, nenhuma. Então quem fez essa compra aqui, ó, que houve, se tem candle verde, teve comprador. Não me pergunte por que ele comprou. Ele entrou nessa ineficiência, sei lá o que ele fez, mas houve comprador. Então, quando o preço chega aqui nessa região, ele captura essa estrutura. Só que aí ele dá origem a uma nova estrutura, onde essa liquidez aqui, ó, foi capturada, esse cara que capturou a liquidez e quebrou a estrutura. Certo? E aí, quando o preço volta na região novamente, esse fundo aqui, ó, dessa estrutura, ele faz outra movimentação, porque é um fundo forte. Então, toda vez que você tem fundos fortes, né, você tem a movimentação aí, o preço respeitando as estruturas. Por exemplo, esse fundo é forte. Olha a movimentação que ele fez. Por exemplo, esse topo aqui, ó, que quebrou a estrutura e capturou liquidez, porque ele capturou essa liquidez aqui, ó, e quebrou essa estrutura. Quando o preço voltou nele aqui em cima, ó, o que o preço fez? Reagiu. Ele não precisa romper o fundo lá embaixo, mas aqui ele já deu sua oportunidade de trading. É isso que eu quero explicar para vocês. Porque vocês trabalharem com preço, com estruturas que não capturaram liquidez e quebraram estruturas, muito provavelmente você vai estar caindo em uma armadilha. E aqui você vê que o preço fez o quê? Uma manipulação nesse ponto e quebrou estrutura. Aí eu te pergunto, esse preço aqui, ele fez algum tipo de manipulação? Não, simplesmente subiu e caiu. E outra coisa, quebrou algum tipo de estrutura? Só subiu, caiu, não quebrou nada. Ele deveria quebrar aqui e não quebrou. Então, ele é fraco, ele é falho. Então, esse aqui, para nós, não consideramos como uma estrutura forte para trade. Tanto é que o preço rompe ele com tudo. E aí ele dá origem a uma nova estrutura. E essa estrutura aqui é forte ou é fraca? Ela é forte porque capturou liquidez e quebrou a estrutura. Logo, o preço faz o quê? Uma movimentação de queda. E chega nessa estrutura aqui, ó, que era uma estrutura forte. O que o preço faz? Levanta novamente. Só que, temos um ponto de atenção. Aqui o preço capturou liquidez e quebrou a estrutura.
Percebam que quando ele chega aqui, ó, ele não passa direto. O vendedor age, porque aqui tem parceiro. Ele não aguentou a pressão, mas teve parceiro, tá vendo? Diferente daqui, que não aconteceu nada e o preço passou direto. Aqui não houve parceiro. Por que não houve quebra de estrutura nem captura de liquidez? Aqui houve captura de liquidez e quebra de estrutura, sim. Só que esse cara não aguentou fazer a movimentação. Não aguentou. E essa quebra de estrutura, pessoal, vale a pena ressaltar que ela tem que ser com corpo de vela. Corpo de vela, quebra com corpo de vela para cima, quebra com corpo de vela para baixo, quebra com corpo de vela para cima, quebra com corpo de vela para baixo. Beleza? E aqui, ó, vamos lá. Você tem uma nova estruturinha criada aqui, o preço faz o quê? Quebra a estrutura. Logo, ele injeta novamente aqui para quê? Quebrar outra estrutura. Aqui, ó, você vai falar, mas ele não capturou liquidez e quebrou a estrutura? Aqui, ó, quando ele ia quebrar a estrutura, ele falhou. Não fechou com o corpo. Qual que eu falei aqui? A regra? Fechar com o corpo de vela. Tá? E quando que isso vai falhar? Simplesmente quando acontecer uma manipulação, como aqui. Quando o preço alcança a liquidez externa, que eu expliquei para vocês logo atrás ali, ele alcançou o objetivo e aí ele quebra a estrutura com o corpo. E aí, cara, simplesmente isso aqui vira uma manipulação. Isso aqui foi uma inflada de preço. Só que até acontecer a inflada de preço, e ele passou direto aqui. Nesse caso, você foi estopado. Tá? E aqui nesse ponto, você tem um exemplo aqui que eu mencionei para vocês. Se aqui teria que defender, olha onde tem um break. O que é um break? Ponto de interesse. O que ele fez? Ó, criou liquidez prévia e capturou a liquidez. Tá ligando os pontos? Isso acontece direto, pessoal. Isso é real que eu estou explicando para vocês. Isso aqui é um exemplo de outra coisa que eu estou falando, que eu acabei de ver um dos exemplos que eu dei para vocês, os pontos de interesse nos tópicos logo atrás ali que a gente passou. Então, quando ocorrer esses eventos de manipulação, isso vai acontecer mesmo. Mas aí você vai ter as regiões de tempo gráficos maiores, sabendo que é uma região mais arriscada quando você tiver uma leitura contextual. Mas só aqui você teve vários acertos e somente um erro. E nessa hora, o teu stop loss vai te salvar. Então, nós buscamos fazer sempre trades em topos de fortes e fundos fortes. E o que é um inducimento ou uma indução? Esses topos ou fundos que não rompem a estrutura com corpo de vela e nem capturam algum tipo de liquidez. Esses sim são estruturas que são induções e vão ser usadas como liquidez pelo mercado, beleza? Premium e discount. É também um conceito muito fácil e simples de entender e eu vou estar explicando para vocês aqui agora. Por exemplo, temos uma nova estrutura. Então, aqui você tem um topo e aqui um fundo, né? O que você vai fazer para entender o premium e o discount? Você vai pegar e passar uma Fibonacci com 100% da movimentação e aqui o primeiro nível dela. Obviamente, você vai achar os 50% da região. O preço, quando chegar nas regiões de baixo, é uma região discount, uma região no qual procuraremos por pontos de interesse dentro dessas regiões, manipulações, aqueles ciclos de acumulações do qual eu mencionei para vocês, dentro das regiões discount, para quê? Para comprar. E nas regiões premium, nós buscaremos pontos de interesse, manipulações, distribuições para poder vender, como se você tivesse, nesse caso aqui, ó, uma nova estrutura vendedora. Aqui você tem 50% da região. Quando o preço retornar para o premium, aqui é uma região onde nós buscaremos pontos de interesse de venda. E aqui embaixo são pontos de interesse para compra. Vou no gráfico te explicar isso que vai ficar bem mais fácil. Por exemplo, aqui, o preço ele gera uma nova estrutura. Você consegue perceber aqui que ele distribuiu, liquidou e fez a quebra estrutural. Quando você faz a quebra estrutural, obviamente você tem um topo e um fundo. O fundo aqui embaixo. Então, quando você já tem essa estrutura definida, o que você vai fazer? Você vai pegar a Fibonacci e vai esticar do início ao fundo da estrutura. E o que você vai encontrar aqui? Olha só, região de 50%. Lembra que eu mencionei que essa região de 50%, 60% de Fibonacci é liquidez? Olha aqui, 50% a 60%. O que o preço fez? Formou liquidez. Vendedores, 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 vendedores. Preço ameaça cair. E quando ele captura essa liquidez desses vendedores e chega no nosso premium, nos pontos de interesse, que eu não marquei aqui, só estou mostrando para vocês premium e discount, aí sim que a movimentação ocorre. E, novamente, lembrando o nosso ciclo preparado, executado e concluído da último teste e a movimentação. Depois vocês veem aí no gráfico e vê se funciona ou não funciona, como eu estou mencionando para vocês. Aí vocês já estão vendo a mescla dos conceitos. Então, aqui no caso, o institucional quis vender caro. E a galera entrou antecipado, entrou aqui na retração e justamente eles vão falar que isso aqui foi uma violinada. Porra, tomei uma violinada. Na verdade, você não esperou o dinheiro trocar de mão. E aí, tirou os patinhos da jogada e depois ele fez a movimentação. Então, aqui você tem o premium
nesse caso aqui, e aqui embaixo o discount. Pode ver que quando o preço chega aqui embaixo, ó, entra uma reação. Só que ela não é o suficiente. Isso aqui eu peguei uma estrutura vendedora, mas quando você pegar uma estrutura compradora para trabalhar, você vai fazer da seguinte forma. Vamos lá, o que você tem aqui? Você tem uma estrutura compradora, fundo e topo. Vai tirar os 50% para entender aqui onde está caro e onde está barato. E quando você tira os 50%, como mágica novamente, o nível aqui de Fibonacci de 50 a 60 chama a liquidez, chama a compra. Quando ele liquida aqui a região, aí sim o preço vai. Então, pegou em pontos de interesse e em regiões discount ali, propícias, né, para compra, e aí a demanda entrou. Tá vendo como é que o nível de liquidez aqui de Fibonacci é usado, assim, a região de 50 a 60 é muito usado como liquidez, e após a liquidação dessas regiões, grandes movimentações ocorrem. Então, a partir daí, eu tenho certeza que na tua cabeça você está ligando os pontos. E agora, para poder concluir aqui, nós vamos falar de manipulação versus quebras estruturais. Como que vai ser isso daqui? Pessoal, é o seguinte, manipulação versus quebra de estrutura é o seguinte, ó, quando você tem um evento aqui e você tem essa seguinte situação, um nível de resistência e o preço rompe. Se ele fizer isso aqui e voltar a trabalhar acima do nível de liquidez, muito provavelmente isso aqui é uma quebra estrutural, é o que vocês já ouviram falar, que é o famoso BOS, que é o Break of Structures, a quebra de estrutura. Muitos chamam de BOS, que representa uma continuidade da tendência. Então, isso daqui é uma quebra estrutural. A manipulação é diferente. Ela tem por característica ser uma movimentação rápida, ou seja, a captura vem e a origem da movimentação da captura é aqui, ó. Vou pintar para vocês de branco. Aqui foi o início e aqui foi o final. Vocês vão marcar o início dessa captura. E quando o preço quebrar com corpo de vela, aí sim se configura uma manipulação. Então aqui, nesse exemplo 2, você tem uma manipulação confirmada. No exemplo 1, você tem uma quebra estrutural. Lembrando que o mercado é dinâmico e isso muda. Em alguns casos vocês vão encontrar muito raramente, mas principalmente em notícias de alta volatilidade, isso aqui ele vai quebrar, vai confirmar uma manipulação e vai fazer isso aqui, ó. Porque ele sabe que tem muita gente vendo isso daqui, muita gente que opera pesado vendo isso. Então fiquem atentos. Não são todas as vezes, tem que ter muita liquidez no mercado para fazer isso, e essa liquidez ela é jogada ali em momentos de notícias de alta volatilidade. E agora, pessoal, para a gente concluir, porque já está um treinamento, muita informação, vocês já devem estar cansados, aqui a gente vai falar agora sobre as entradas. Entradas, nós temos dois tipos de entrada. Como identificar uma oportunidade, obviamente, né? Você vai identificar essas oportunidades sempre nesses níveis de liquidez. E o que você vai ter que perceber? Prestem bem atenção. Quando vocês identificarem níveis atrativos de liquidez, procure logo acima por pontos de interesse. Quais pontos de interesse? Vai lá no tópico do módulo, no tópico do ponto de interesse, que vocês vão saber quais esses pontos de interesse. Então, você vai ter ali um order block ou uma imbalance, algo nesse sentido, nessa região aqui mais ou menos, onde aqui foi criada muita liquidez. E essa liquidez, pessoal, ela tem que estar próxima do ponto de interesse, alimentando esse ponto de interesse, porque se ela estiver muito distante, vocês vão ter que esperar o seguinte. Aqui nós temos dois tipos de entrada. Nós temos a entrada clássica e a entrada de risco. O que acontece aqui nesses dois casos e como você vai usar cada uma das entradas? Vamos fazer aqui direitinho, vai. Ó. Você vê o preço formando essa liquidez aqui. E aqui em cima você tem um baita ponto de interesse, bem próximo, né? E você já tirou o Premium Discount, já verificou a questão da liquidez, viu que é uma posição ali que você pode ter uma liquidez externa dessa estrutura aqui, ó, sendo capturada, ou seja, quando ele captura liquidez externa, tem muito dinheiro. Então, quando ele chegar aqui, ó, pode ser uma boa oportunidade para você vender, você enxergou isso. Quanto que você vai fazer a entrada de risco? Se esse preço estiver próximo da liquidez, você vai deixar uma ordem pendente no seu ponto de interesse com stop acima e programar um risco-retorno no mínimo de 3:1. No mínimo. Se o risco-retorno não der 3:1, tiver logo uma região que pode atrapalhar esse trade logo abaixo, esse trade é descartado. Tem que estar no mínimo 3:1 para depois vocês pegarem trades mais longos. Então, dá para vocês fazerem esse tipo de entrada de forma direta, que é a entrada por risco. Eu vou trazer agora um exemplo no gráfico para vocês entenderem melhor isso, obviamente. Então aqui, ó, eu desenhei para vocês nesses dois exemplos quando você vai usar a entrada por risco e aqui quando você vai usar a entrada clássica. Vamos lá.
Aqui, ó, prestem bem atenção. Quando o preço forma liquidez bem próximo do ponto de interesse, o que nos leva a entender é que essa liquidez está alimentando esse ponto de interesse. Aí vale uma entrada de risco. Quando a liquidez está muito distante do ponto de interesse, como nesse exemplo aqui, nós vamos esperar o quê? Uma confirmação. O que seria uma confirmação? O preço fazer uma mudança de característica aqui nesse ponto de interesse. Quando ele fizer a mudança de característica, deixar uma liquidez prévia, aí sim a gente vai fazer a entrada em cima dessa mudança. Quando ele der um fractal vendedor aqui, que aí ele vai mostrar a intenção vendedora, a gente vai marcar a liquidez dentro desse fractal, seja lá qual for o time frame, e aí buscar por essa movimentação aqui no risco 3/1. Então aqui você consegue ter um exemplo claro, rápido e simples, sem enrolação, de quando fazer uma entrada direta, que é o primeiro exemplo, e fazer uma entrada por risco. Fazer uma entrada direta no primeiro exemplo e uma entrada clássica nesse segundo exemplo aqui. Então tá bem claro, eu acredito aqui, para você poder entender essa diferença, beleza? Agora, para a gente poder finalizar, pessoal, e não menos importante, não pula a aula agora e nem sai do vídeo, porque essa parte é uma das mais importantes, é quando a gente tem que ter aqui uma gestão de risco adequada, porque isso aqui que vai colocar dinheiro no nosso bolso, não é exatamente a técnica, porque aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Aqui nós temos uma planilha, no qual ela é muito completa, eu trouxe apenas 2 prints aqui de 2 partes, é uma planilha automática, onde você coloca os resultados das suas operações, e automaticamente ela vai plotar onde que a gente está acertando, onde que já está errando, qual tipo de entrada que deu mais certo, qual ativo, qual horário. Essa planilha fornece tudo isso. Só que eu trouxe 2 prints aqui para mostrar para você de uma forma clara que se você tiver uma média de acerto de 40%, porque aqui, ó, 10 operações eu acertei só 4, naquele risco de 3/1. Ainda assim, fui lucrativo. Tive aqui, ó, $300 de lucro, basicamente R$1.500. E em 10 operações. Se o teu operacional tiver redondinho, encaixando, te oferecendo um risco-retorno de 3/1 e 40% de acerto, você é lucrativo no mercado consistente, tendo dinheiro todo mês para sacar. É isso que a gente quer te ajudar a fazer. É isso que a gente quer colocar para você. Um sistema operacional que te ofereça exatamente isso, assim como o sistema operacional dos nossos alunos. Aqui que eu passei para vocês foi uma prévia. Vocês podem ver que eu tentei ser o mais breve possível. Olha o tamanho que esse mini curso ficou. E a quantidade de informações que vocês receberam aqui. Obviamente, dentro do nosso treinamento, há muito mais informações do que vocês receberam aqui, com muito mais detalhes e passo a passo. Então, vocês conseguiram ter uma prévia de como nós trabalhamos, certo? Então, essa planilha e essa gestão, pessoal, isso tem que estar na ponta do lápis. Se você não tiver uma gestão adequada para poder você se blindar quando o operacional der stop loss, a conta não vai fechar e você não vai ser um trader consistente. Lembrando que você entrou nessa aula aqui justamente porque você tem o desejo de se tornar um trader consistente, aquele trader que vive e tira dinheiro do mercado com constância. E, como eu disse, é isso que nós estamos aqui para te ajudar a fazer. Obviamente, quando você tiver esse operacional definido, como eu disse, todas aquelas partes lá da técnica, lá atrás no início, da clareza, de você ter o domínio e todo aquele conjunto, você vai ter o controle emocional necessário para poder tocar as suas operações. Não há emocional que suporte perdas e dúvidas, confusão mental, toda aquela pressão emocional. Não há controle emocional nesse tipo de ambiente. E qual é o tipo de ambiente que traz o controle e a disciplina emocional? Quando você entende a sua técnica, sabe que ela funciona, por que funciona, quando entrar, quando sair, quais as regras daquele sistema de trade, automaticamente você vai ter um emocional favorável a ganhos dentro do mercado. Sem isso, não tem como ter um psicológico saudável. E é isso, pessoal. O nosso mini curso ele termina por aqui. E você que gostou da nossa aula, vou te convidar a fazer parte do nosso time. O link para você se inscrever está aqui embaixo. E é o seguinte, nosso conteúdo, pessoal, ele é um conteúdo muito completo e toda quinta-feira nós temos aula de mentoria para assessorar todos vocês. O que a gente faz na aula de mentoria? Projeta cenário, aplica a técnica, além de corrigir trades e operações dos nossos alunos, identificar onde eles ainda estão errando, a fim de otimizar o seu desenvolvimento, de forma que eles sempre trabalhem de forma progressiva. Então a gente anda junto com os nossos alunos para trazer o máximo de resultado possível para eles. E aqui embaixo também vocês vão encontrar alguns dos resultados dos nossos alunos, dos alunos que já estão conosco aí trabalhando nesse processo de evolução. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus. Forte abraço e valeu!